Estamos de volta para o último bloco do programa de hoje, que discute erro judiciário. Seguir o procedimento é uma forma de alcançar um resultado mais confiável. Por exemplo, o médico que segue o procedimento está mais longe do erro. Por exemplo, né? Qual é a importância dos juízes seguirem um protocolo para a redução de erros judiciários? Eu tenho trabalhado isso em palestras e na próxima edição do meu dicionário, no verbete resposta adequada, vou trabalhar essa noção que eu tenho desenvolvido a partir de algumas pesquisas americanas sobre seguir o procedimento e não seguir o procedimento. Uhum. Por exemplo, seria assim, os médicos americanos, o Conselho dos Médicos é contra o médico solipsista. Uhum. O sujeito que é viciado em si mesmo, ou que acha que sabe, ele olha na perna do cara, isso é um abscessinho, e vai ali e o cara perde a perna. Se ele seguisse o procedimento, primeiro faria um exame, passaria, limparia, ele seria salvo. Então, por exemplo, essa questão está ligada também ao pagamento de indenizações. O papel do processo, Dr. Drayton? Importantíssimo, importantíssimo. Nós precisamos, falando filosoficamente, de Verfahren. Processo, procedimento, podemos traduzir assim de modo amplo. Nessa tentativa, de mitigar o erro, claro. Porque o erro é constitutivo, é da condição humana. Então nós temos primeira coisa para uma mente saudável, aceitar a possibilidade do erro. Ponto. Isso. Uhum. Já é um grande passo. Não se achar onipotente, onisciente, né, e achar que não vai errar. Né. Segundo, tomar as providências necessárias para isso. E evidentemente que, para que a gente não erre, às vezes é importante um constrangimento externo, isto é, algo que é dado. Então, é necessário que haja, por exemplo, na relação do advogado com o juiz. O advogado tem que seguir determinados parâmetros de atitude, vamos dizer assim. Só ele está vinculado a isso? O juiz não? Pois é, exatamente. E sobre a questão da discricionariedade, o exemplo que eu gosto também é do aeroporto. Você tem que passar pelo raio-x. Uhum. Por que você acha que não devia passar? Você não é um terrorista, mas tem que passar. É um procedimento. Você tem que passar. Aconteceu por causa comigo, da segurança do voo. Aconteceu comigo. Há um princípio. O princípio é o não necessário. Aconteceu comigo domingo. Eu fui a um jogo de futebol em Porto Alegre e uma das pessoas, uns seguranças, trabalha na universidade na qual eu trabalho também, na PUC. E ele me revistou. Eu disse, me revista porque faz parte aqui do rito. Não porque tu me conhece, porque lá eu sou professor. Não, aqui eu sou cidadão comum, posso estar com uma arma aqui. Fala, Adriano, é exatamente isso. Sim, não, eu queria retomar uma coisa que o Drayton falou, eu acho que no segundo bloco, que era do erro, né? E a diferença do erro para a má-fé, para a mentira. Então, o erro existe quando nós estamos procurando acertar. Então, você erra porque você está procurando acertar. Tá? Boa. E quando você não está procurando acertar, você não está errando. Né? Você está mentindo. Então, manipulando. A mentira não é uma falsidade no sentido ordinário de um erro que a pessoa cometeu. Não, ela sabe que está cometendo o erro. Então, mas feita essa separação, nós somos suscetíveis ao erro. Para evitar o erro, nós precisamos nos munir de instrumentos que nos ajudem a tomar uma decisão. Por quê? Porque o que resolve o erro não é você não tomar a decisão. Então, se você ficar ciente, não, eu realmente posso errar, e aí você não decide nunca, né? Você fica numa situação de acrasia, você não age mais, pronto, isso não resolve. Então, o problema é que, mesmo sendo suscetíveis, nós temos que fazer. E você não consegue fazer se você não tiver um convencimento de que você tem que fazer. Então, há um certo momento em que você tem que tomar a decisão a despeito da possibilidade de erro. Então, isso é muito importante com a ideia de que a gente pode chegar a ter uma decisão que é plenamente satisfatória. Nunca será. Por isso que é ter mecanismos de controle. Os mecanismos de controle servem porque aquele que tem que tomar a decisão, em algum momento, ele passa a régua e diz, isso aqui é suficiente, e age. Porque a ação é fundamental. Então, não decidir, não punir, é também uma tragédia. Agora, você tem que ter mecanismos adicionais
e externos à pessoa que toma a decisão, porque a pessoa que toma a decisão ela tem que dar o passo, no fundo um passo que é um pouco às cegas, mas ela tem que dar esse passo. O Drayton, que é um germanófilo e vai umas 5, 6, 8 vezes para a Alemanha, o Drayton é casado inclusive com uma alemã, né? E o Drayton estudou lá, sabe tudo. E essa questão na Alemanha, a gente não tem esse tipo de, digamos assim, discricionariedade no modo como tem no Brasil, essa questão da prova, o juiz não seria incapaz de passar por cima da lei assim. Por exemplo, lá o artigo 375, acho, do Código Penal, dá pena de 1 a 5 anos para quem distorcer os fatos ou e mostrar parcialidade em relação a uma das partes. Tá no Código Penal isso, hein? Eles prezam muito a segurança jurídica. Porque senão nós vamos aqui num estado de total insegurança, né? Então nós temos que ter isso que o Adriano falou, de procedimentos que tentem assegurar ao máximo, né, um justo processo. O que é a ciência se não um acúmulo de procedimentos de prova e contraprova e de teste pela comunidade para que a gente faça o melhor caminho possível. A ciência é sempre tentativa e erro, só que a ciência é um procedimento tecnicamente informado no sentido de procedimentos e protocolos, de modo que a correção possa se dar. Portanto, e como a gente também não sabe como é que a gente comete o erro, a ideia de protocolos é ótima, como nos médicos, também no sistema judiciário, porque você pode fazer um catálogo dos erros mais comuns. E aí você tem também o remédio para esses erros. Já vai mais eliminando, comuns. vai eliminando. Isso, num certo protocolo, porque é isso que os médicos fazem. E um deles, se me permite, é você não pode ter a resposta antes da pergunta. Então eu não posso decidir primeiro e depois buscar a justificativa. Esse é o primeiro erro que se comete. Então o protocolo porque no meio do caminho pode ter uma pedra. Você pode estar absolutamente convencido de que alguém tem razão, mas você examinando o protocolo, você vê que houve uma falha de procedimento. Isso. O que influencia lá, porque direito é imputação e não causalidade. Agora, um aspecto que o Adriano mencionou, e nós vindo da filosofia depois para o direito, diferentemente de Ângela e do Lênio, nós filósofos, nós temos essa condição, essa comodidade de ficar refletindo anos sobre a mesma questão, sobre o mesmo problema, fazemos congressos sobre isso, publicamos, coaliza né? Agora o juiz tem que decidir. Isso. E ele tem num determinado lapso temporal. Talvez nós, filósofos, devamos aprender a ser um pouco mais generosos com aquele que tem que um dia decidir. E não pode ficar... Se tu concordas com isso, não estou discordando de né? Então, essa claro que nós temos que mitigar o erro, mas também considerar esse aspecto. Alguém tem que sentenciar, né? Tem a compreensão, né, de que somos perfeitos na nossa imperfeição, né, usando Kant aqui. É importante ter essa consciência, primeiro passo, né, como o Drayton tinha falado. Mas nós temos os protocolos. Né? Os protocolos são os nossos princípios e garantias constitucionais. Esses são os nossos protocolos. Não temos seguido. A questão toda é que a gente não os percebe como tais. Né? E aí o nosso erro não é nem percebe-os como um instrumento. E daí o problema no processo da escola instrumentalista em que o juiz dispõe do procedimento. Não, o procedimento é a condição de possibilidade. E o nosso erro é de diagnóstico, né? Claro, porque a gente já estabelece o diagnóstico de pronto, né? E eu vou curar o paciente. Isso. Eu já tenho a cura. E aí o cara perde a perna. E, então, o diagnóstico é esse, basta um exame, né, clínico, né? Não preciso fazer outros exames, não preciso de perícia, não preciso de prova testemunhal, ou só preciso da testemunhal. Isso. E aí a partir do erro de diagnóstico, eu sigo protocolos errados. Ou não segue os protocolos que foram montados justamente porque houve muitos erros, de modo que os protocolos estão para quê? Para que possa haver a possibilidade de... Mas aí eles vão ter garantir o erro, né? O erro de diagnóstico e seguir o protocolo errado vai te garantir o erro. Né? Essa semana passada, semana passada fui na USP, fui numa reunião da CAPES, eu passei numa sala de aula, tinha um juiz, amigo meu, e ele justamente disse assim, professor, olha, eu estou passando essa coisa que você fala de protocolo. Ele dava aula de processo, e ele assistiu uma palestra minha, eu sou o maior,
juiz que você conhece. Tributarista Lá, também, né? Isso, Processualista que é lá tributarista. de São Paulo. E ele disse, estou falando aqui sobre protocolo. E uma coisa que a Ângela tinha dito, que no caso dos irmãos Naves, primeiro se tomou a decisão e aí se fez tudo em vista de. Como o Tribunal de Nuremberg, a gente tem tantas histórias assim, né? E as pessoas, o que elas fazem? Depois, como no judiciário, ainda tem uma dimensão moral que é muito forte, porque a pessoa que, quando ela se vê na situação de ter tomado uma decisão, e ela quer encobrir o erro, porque esse erro tem uma consequência moral muito grande. Eu fiz uma injustiça. Eu cometi uma injustiça. Então, no caso do Dreyfus também, que você relatou, exatamente, nós temos que fazer o máximo para que não apareça isso, para que essa realidade não apareça, para que a gente não seja colocado nessa posição. Por médico é mais fácil corrigir o erro nesse sentido, porque, claro, não se trata de uma injustiça, pode ser um erro técnico. Então, seguir protocolos para ele é uma proteção. Eu fiz, e sempre que acontece, agora nós vimos isso, o hospital seguiu todos os protocolos. Apesar disso, aconteceu alguma coisa. Veja acidente de avião. Seguiu tudo. Vamos olhar de novo agora e mudar o protocolo, porque se você seguiu tudo e continuou errando, bom, alguma coisa a gente pode acrescentar para melhorar. Como isso pode ajudar o direito, Como isso pode ajudar o direito para fazer o seguinte, a tomada de decisão é um processo que ele tem etapas e ele tem que estar aberto à possibilidade do contraditório. Mas aí temos que seguir um protocolo. Não só os princípios, porque os protocolos estão orientados a princípios, mas protocolos. São realmente procedimentos muito práticos de como é que você deve fazer e o que você não deve fazer. E o erro ele já está previsto no nosso... A gente responsabiliza, né? Na nossa ordem processual também pelo recurso. A gente sabe que o juiz monocrático, né, pode errar, então nós passamos a decisão para o colegiado. Então, a própria previsão de erro já está na ordem processual. E a gente tem a possibilidade de, em havendo erro, responsabilizar o Estado por erro judiciário. Claro. Né? Mas eu acho que a nossa dificuldade maior é de assumir o erro. E aí a gente vai criando uma bola de neve. Bom, o programa está chegando no final, é sobre encobrir o erro. Uma das versões do mito de Hermes é que ele nasce e rouba as cabeças de gado do pai ou do irmão e pendura em cada rabo da vaca um galho para apagar os rastros. Essa é a questão hermenêutica. Apagar o erro. Quero agradecer ao Drayton, a Ângela e o Adriano, né, que veio falar dos seus parentes hoje. E foi bom para vocês também. Enfim, então, o Direito e Literatura fica por aqui. Assista esse e outros programas no facebook.com/Direito e Literatura e no canal do YouTube. Já tem lá 200 e tal programas para assistir, e este aqui na nossa TV Unicinos e TV Justiça. Passa 3 vezes por semana. Não esqueça de participar, fazer sugestões. Eu espero você no nosso próximo encontro. Até mais.